Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Nesta hora, começamos então a vivenciar esta dimensão de Purim, o dia poderoso, a festa poderosa da rainha Esther, da Hadassah, daquela que transformou uma realidade do caos em glória, transformou algo que era para ser destruidor, transformou em um grande banquete diante da presença do Deus vivo. Assim como Davi escreveu que o Eterno fez uma mesa diante dos seus inimigos, Esther, Hadassah também assim fez uma mesa, e nesta mesa houve o poder da destruição da maldade. Eu quero começar aqui essa festa então. Amanhã nós temos o Shabat, então nós vamos transmitir também aqui, você vai comungar aí da tua casa, online, junto conosco. Vamos falar aí, continuar falando do ciclo da Torá, vou dar ênfase no ciclo da Torá que nós estamos, mas hoje a ênfase é Purim. A pastora vai ministrar daqui a pouco, após mim, mas o que eu quero dar ênfase para você aqui nessa minha primeira palavra é o seguinte: as nossas mesas, a mesa que nós sentamos, carrega uma energia, carrega uma potência, carrega algo grandioso. Esther, Hadassah, nos ensina isso. Esta festa de Purim é uma festa que nos ensina a força, a potência que as mesas espirituais carregam. E o que é mesa? Mesa é aquilo que nós fazemos, que nós temos e que nós criamos como comunhão com outras pessoas. A mesa, então, na mesa, Esther revelou ao rei quem era o perseguidor de Israel, quem era aquele que lançou maldição sobre Israel. E por lançar maldição sobre Israel, a mesa reverberou em favor daquele que estava em jejum, daquele que estava na brecha da oração. Vamos compreender isso. E na mesa nós temos a oportunidade de revelar o coração bondoso, revelar o coração da aliança. Na mesa nós temos a oportunidade de revelar o coração que nós temos. E na mesa é onde os pratos são expostos, os pratos da bondade e os pratos da maldade. E nós podemos decidir o que e como comemos aquilo que está na mesa. E o que tipo de comida nós vamos comer. E também que tipo de mesa nós vamos sentar. Sentar à mesa fala das nossas alianças. Então, assim como Hadassah, assim como Esther, sentou à mesa e levou o rei a sentar à mesa. Nós precisamos ter as nossas mesas espirituais, sadias, puras. As nossas mesas precisam reverberar a glória de Hashem, precisa reverberar a Shekinah e não as trevas do diabo, as trevas de Amã. Amã, o trevoso, o destruidor de geração, preparou forcas, não preparou mesa. O inimigo, observe isso, o inimigo, por detrás de toda mesa do inimigo, há uma forca preparada para os homens de Deus. Herodias preparou um banquete para matar João Batista. Então, Esther, aliás, Amã, preparou uma emboscada para matar Mardoqueu, o povo de Israel e Hadassah. Mas quando nós sabemos, ou soubermos, que as nossas mesas precisam reverberar a glória do Deus vivo, nós olharemos para as nossas mesas, nós saberemos sentar às mesas, nós saberemos quais mesas nós vamos sentar, nós saberemos quais mesas nós não vamos sentar, porque ali fala da nossa vida íntima com Yeshua. Sabemos, ou soubermos, que as nossas mesas precisam reverberar a glória do Deus vivo, nós olharemos para as nossas mesas, nós saberemos sentar às mesas, nós saberemos quais mesas nós vamos sentar, nós saberemos quais mesas nós não vamos sentar, porque ali fala da nossa vida íntima com Yeshua. Yeshua sabia qual mesa ele poderia sentar e em que momento ele poderia sentar. Yeshua sabia que a mesa do fariseu era apenas algo visível, público, mas a mesa que aquela mulher ofereceu a ele, quando chorou, derramou perfume e lavou e limpou e secou os pés de Yeshua com os cabelos, ele sabia que aquela era uma mesa espiritual e não uma mesa que estava ali pública. Às vezes tem mesas públicas, mas são mesas farisaicas, são mesas de engano, são mesas bonitas por fora, mas por dentro elas são feias, elas carregam energia da negatividade. Existem mesas que por fora parecem ser positivas, mas por dentro revelam grandes negatividades, revelam as trevas. E nós, como conscientes espirituais de uma elevação, não podemos negativar aquilo que o Deus Eterno colocou em nós. O Deus Eterno colocou uma promessa, uma palavra, e esta palavra, ela não pode ser negativada quando sentarmos às mesas do engano, quando sentarmos às mesas da falácia, da injustiça, quando sentarmos à mesa da discórdia, estamos inviabilizando todas as promessas que Hashem liberou sobre nós. Então, que nesta festa de Purim, você saiba fazer uma mesa de honra, uma mesa de graça, uma mesa de amor, uma mesa de ahavá, uma mesa de honra, uma mesa que caracteriza a sua essência no Mashiach Yeshua.
Mas, se você não souber fazer essa mesa, cuidado as mesas das quais você pode sentar, porque essas mesas enganosas, elas precisam ser discernidas por nós. Cuide do teu coração, cuide da tua alma, cuide do teu espírito, não negative a proposta do eterno sobre você. E mesa é muito mais do que algo físico. Mesa é uma dimensão espiritual e ali é onde o eterno deseja que nós estejamos. Tá certo? Essa é a minha palavra inicial para essa festa de Purim. Vamos colocar novamente aqui na tela para você ver. Estamos nessa dimensão. Purim, o ano que nós estamos, ano 5785. E aqui nós temos a vertente do sopro de vida, tá? Eu vou colocar um VT agora. 30 segundos, 1 minuto no máximo, e a pastora Beatriz vai ministrar hoje para nós. Então, aí onde você estiver, já nessa dimensão, já acesse essa dimensão de Purim, tá? Esses dias atrás, nós retransmitimos, né, toda essa dimensão retransmitimos alguns conceitos de Purim. Então, na descrição do vídeo também tem outros links para você acessar, outros links para você assistir, para você relembrar. Para quê? Para que eu e você possamos estar juntos e unidos espiritualmente nesta festa, tá bom? Logo após a pastora eu volto para finalizar. Então, tá aí, vamos subir. Este é mais um ano onde nós entramos na dimensão de Purim. Então, vamos adorar o Eterno nesta dimensão desta festa. Que tinha um conhecimento das coisas, ele tinha uma visão espiritual e ele também tinha um conhecimento terreno. E aí, você pode ver que isso é uma qualidade de Mordecai, porque ele não se conformava em ser apenas mais um, que se curvava diante de um oficial do rei. Ele sabia quem ele era, ele tinha essência. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Todo mundo que tem uma essência, todo mundo que sabe o que carrega, sabe quem é, sabe o que Deus colocou sobre essa pessoa, ela vai incomodar o inimigo. Ela vai incomodar. Ela vai incomodar aqueles que querem ser superior de uma forma humana. Ela vai incomodar aqueles que são orgulhosos. Ela vai incomodar aqueles que querem reconhecimento humano. Vai. Uma pessoa que tem essência, uma pessoa que sabe quem é, uma pessoa que sabe o que carrega. Uma pessoa que não se conforma com onde a colocaram, ou o que depositaram sobre ela, ela vai incomodar o inimigo, ela vai incomodar as trevas. E Mordecai era esse homem. Ele não se ajoelhava diante de Amã, não porque ele era orgulhoso ou porque ele era birrento, mas porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele estava na Pérsia. Ele sabia que ele estava exilado em um país estrangeiro. Mas ele tinha conhecimento da Torá. Ele tinha a essência dele, ele carregava a Torá na essência dele. Então ele sabia que ele não poderia se ajoelhar diante de ninguém, a não ser do Deus dele. A não ser do eterno Deus. Ele carregava essa essência, ele tinha isso como verdade, fazia parte dele. Toda vez que você souber e assumir, vestir a sua missão e saber que Adonai Elohim é o único Deus e que você não se curva diante de mais ninguém, diante de mais nenhuma situação, você pode ter certeza que as trevas vão se levantar contra você. Mordecai era esse homem que sabia quem ele era, que sabia o que ele carregava e que sabia que ele tinha uma influência que vinha dos céus. Ele não buscava reconhecimento humano, até porque era muito difícil ele ter reconhecimento humano sendo parte do povo que ele era. Mas ele não se importava. Ele fazia parte dele. Ele fazia aquilo que chegava nas mãos dele. O que chega nas suas mãos, e muitas vezes você desperdiça, você abandona, você larga. Porque você tem, muitas vezes, gente, é uma preguiça espiritual de evoluir, de crescer. A gente, como pastor, muitas vezes a gente vê homens e mulheres, assim, feitos. Homens e mulheres que têm oportunidades gigantes. Mas que muitas vezes, pastor, eu não consigo entender a Torá, eu não consigo entender as festas, eu não consigo viver, sabe, não entra na minha cabeça, eu tenho dificuldade de mudar. E eu fico pensando, meu Deus, e aí? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa dificuldade? Você vai desistir? O Senhor está colocando algo nas suas mãos. Você está tendo conhecimento de algo tão profundo. Você está tendo a oportunidade de se elevar. E muitas vezes essa preguiça espiritual de compreender, de romper, faz com que muitos abandonem tudo que está vivendo. Imagine se Mordecai se conformasse com a situação dele. E Mordecai, ele era um homem que... ele não tinha uma posição social, ele não tinha um título social, mas Mordecai tinha algo que eu admiro muito. E se você ler com atenção nas entrelinhas do livro de Esther, você vai ver. Mordecai, ele não tinha uma posição social, mas Mordecai, ele tinha uma influência. Ele não tinha nenhum status, ele não tinha um reconhecimento humano. Mas Mordecai, de alguma forma, havia algo nele que ele tinha uma influência sobre as pessoas. Ele tinha uma posição espiritual que humanamente não se explicava, porque ele fazia parte do povo judeu e era um povo exilado na Pérsia. Ele nem era daquela nacionalidade, ele era um estrangeiro. Mas havia algo em Mordecai que fazia com que ele se destacasse. Tanto que Mordecai, ele arrumou uma encrenca, vamos dizer assim, num bom sentido, com o oficial mais importante do rei, que é Amã. Amã não gostava de Mordecai, Amã pegou um ódio mortal de Mordecai, porque Mordecai, ele simplesmente não se curvava diante de Amã.
Para você entender, todo mundo tinha que se curvar diante do oficial do rei. Mas Mordecai não se curvava. Vai dizer isso no capítulo 3. Mordecai não se ajoelhava e não se curvava diante de Amã. E isso fez com que Amã ficasse com ódio mortal dele. Amã já estava planejando enforcar Mordecai. Só que o que eu quero que você entenda, Amã era um oficial do rei, ele era um homem importante, ele era um homem que tinha o reconhecimento do próprio governante daquele país. Já Mordecai não. Mordecai, ele era mais um na multidão. Ele era um homem que ficava ali na porta do palácio, mas ele incomodava de uma forma as pessoas, tanto que no capítulo 3 vai dizer que as pessoas chegaram a Amã para dizer que Mordecai não fazia isso. Então não era só Amã que odiava Mordecai. Havia ali um complô, né? Porque toda ação do inimigo, você vê que uma pessoa nunca age sozinha. O inimigo sempre junta ali um montinho. Ele sempre faz com que um grupo de pessoas se una num propósito odioso. O inimigo nunca vai pegar apenas um, não. Satanás sempre vai ali tentar arrastar ali um terço, né? Da essência maligna dele, sempre juntar pessoas com um propósito odioso em comum. Só que Mordecai, ele era um homem que, como eu disse, não tinha um status social, mas ele era um homem que ele se importava com as coisas. Ele era um homem politizado, ele era um homem que sabia do que acontecia ali na sociedade dele. E isso me chama muita atenção na história de Mordecai, porque eu acho isso uma qualidade... Eu, Beatriz, tá? Não é nem eu, pastor, eu, Beatriz. Eu acho isso uma qualidade maravilhosa nas pessoas. Pessoas que se importam com aquilo naquilo que elas vivem. Pessoas que não se conformam com o que colocaram sobre ela. Mordecai, ele estava ali como um exilado, como um estrangeiro, mas ele não vestia essa roupa de coitadismo. Ele não se diminuía, não. Ele era um homem que que o próprio livro de Esther vai dizer que ele ficava no portão do palácio. Ou seja, imagine se Mordecai se conformasse com a situação dele. Purim não tinha acontecido. Purim não tinha sido colocado como um portal espiritual. Mas um homem que entendeu a sua missão, que entendeu quem ele era, que vestiu assim, a vestimenta da sua missão, que vestiu essa capa, que pegou esse manto, que fez acontecer. Um homem que entendeu que ele precisava, mesmo que ele não tinha esse reconhecimento humano, mas que ele precisava assumir essa missão. Abrir um portal no mundo espiritual, na história. Gente, pensa na profundidade. E não só isso, Mordecai subiu o nível do julgamento sobre o próprio povo dele. Como assim, pastor? Ali, todo mundo se curvava diante de Mordecai. Todo mundo se curvava diante dos oficiais do rei. Mas Mordecai não fala que os judeus não se curvavam. Não, Mordecai não se curvava. E ele incomodou de uma forma que Amã não quis matar só ele, mas todo o povo. Ou seja, quando um homem se posicionou e falou assim, não, nós não somos obrigados. Amã está dizendo que somos obrigados, mas nós temos um princípio da Torá e o nosso Deus irá nos proteger. Quando ele se posiciona, ele sobe o nível desse povo. Ele sobe o nível de juízo sobre esse povo. Porque uma coisa é todo mundo tá fazendo. Só que quando um homem se levanta e diz, não, eu não... Aquilo que a gente ouvia da nossa mãe. Você não é todo mundo. Quando um homem se levanta e fala, não, eu não sou todo mundo. Eu não sou multidão. Multidão não fala por Deus. O ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. Um homem se levanta e relembra um princípio da Torá que talvez tivesse perdido. As pessoas se curvavam diante daquele império por medo. Mas esse homem se levanta e diz, não, eu tenho um princípio. Eu não me curvarei diante de nenhum oficial do rei, porque há um rei no meu coração já. Então esse homem, ele sobe o nível desse povo. Um povo exilado, ele sobe o nível. Ele eleva o nível. Muitas vezes somos elevados pela justiça, que nem é nossa, mas pela justiça de um justo que se levantou. Quantas vezes você já não foi elevado pela justiça de um homem justo que se levantou? E quantas vezes você foi puxado, vamos dizer, no bom sentido, pela justiça de um homem justo? Mesmo que muitas vezes nós não temos essa coragem, nós não temos a coragem que Mordecai teve, só que por Mordecai se levantar, você foi elevado. Por um Mordecai se levantar em justiça, por Mordecai se levantar através de um princípio da Torá, você foi elevado. Só que, obviamente, essa elevação, muitas vezes tem uma perseguição, né? Um preço de perseguição. Amã começou a olhar para os judeus de uma forma diferente. Os judeus eram só mais um, mas a partir da justiça de Mordecai, de não se curvar diante dele, os judeus passaram a ser perseguidos. Aí aconteceu um decreto de morte sobre os judeus. Só que o Eterno, a Torá vai dizer, a palavra vai dizer, que o guarda de Israel, ele não tosqueneja e ele não dorme. O guarda de Israel, ele sempre está atento a tudo que está acontecendo. E ele não ia deixar que essa injustiça prevalecesse. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. Nosso Deus é um Deus sobre qualquer decreto de morte. Qualquer decreto lançado de morte sobre nós não é páreo para o poder do nosso Deus. Nesta festa, você possa se assentar à mesa, sabendo que Adonai é por você.
sabendo que Deus não deixará que aqueles que são obedientes sejam envergonhados. O inimigo pode até ter feito uma forca, ele pode ter planejado, ele pode estar no pátio esperando para falar com o rei sobre você. Mas Adonai Elohim já preparou a sua recompensa. Ele já tem preparado a sua justiça. E no momento certo, na hora certa, numa mesa certa, ele trará a sentença sobre os homens maus. Amã foi condenado depois, alguns dias depois, numa mesa com Hadassah, preparada para intervir da maneira correta. E naquela mesa, Amã foi condenado. E a forca que ele havia preparado para Mordecai foi usada para tirar a própria vida dele. Ele esperava uma honra que não era dele. Ele esperava uma posição que não era dele. Mas Mordecai, que não tinha essa posição humana, mas tinha uma influência divina, carregava uma justiça divina sobre ele, interviu da maneira correta. Soube influenciar da maneira correta. Que a gente possa vestir a capa do nosso propósito, como Mordecai fez. Que a gente possa assumir a nossa posição. Sermos obedientes, porque o Senhor já tem preparado a justiça dele. Que você também aí possa viver a festa com toda intensidade. Aqui na tela tá as formas de você ofertar. A oferta é uma arma poderosa. A oferta é uma arma poderosa para você vencer. Ela traz a justiça de Deus para nós. Então tá na tela a forma de você ofertar. Faça suas ofertas, seus dízimos, suas primícias. Que o Eterno abençoe você. Nós estamos construindo algo. Voltando, tá na tela as formas de você ofertar. Oferte, faça seus dízimos, suas primícias. Estamos construindo algo grande. Estamos aí trabalhando para construir uma casa profética para receber os nossos filhos. Então, nos ajude nessa obra, nos ajude a construir isso. Tenho certeza que o Senhor abençoará você. Amém? Amanhã nós temos o Shabat, uma palavra maravilhosa, já preparada para nós. O Eterno tem grandes coisas para fazer neste Purim. Que o Eterno abençoe você, sua família. Seja um tempo poderoso. Nós iremos viver o melhor do Senhor nesse tempo. Amém? Mostra o quanto devemos ter a nossa identidade restaurada, devemos ter o nosso posicionamento restaurado. Isso obrigatoriamente passa por um cuidado paternal. Passa por um cuidado onde nós alinhamos as frequências espirituais que carregamos. As frequências espirituais que carregamos são aquelas que nossos pais espirituais, os nossos mestres, nós, através da honra à mesa, né, nós alinhamos e nós conseguimos aí acessar o coração do rei. O rei que representa o Eterno estende o cetro por causa de uma palavra direcional que um pai espiritual dá a Hadassah. Ela é a força operacional, ela é aquela que se expõe, e o Mordecai é aquele que é o estrategista, aquele que está por trás de um plano para libertar toda uma geração. Então nós precisamos observar isso. Nós precisamos não monstrificar a relação espiritual que temos com os nossos rabinos, os nossos rav, os nossos mestres espirituais. As mesas que comemos, né? Quem come de muita mesa fica confuso, porque não está alinhado a uma frequência pré-estabelecida. Por isso que você precisa se alinhar a uma única mesa, né? Eu falarei disso mais na quinta-feira, tá bom? Sobre a mesa e também sobre a festa de Purim. Então tá aqui 3 palavras principais e tá aí, olha. Hadassah, quero ler com você. Hadassah servindo Mordecai. Vamos ler isso aqui? Mas antes, então vamos lá. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. É muito fácil a gente servir o homem de Deus ofício. Mas servir o homem de Deus como pessoa, aí nós revelamos verdadeiramente se nós estamos juntos com este homem de Deus ou se nós não estamos. Esther precisou servir o homem de Deus Mordecai, sendo apenas homem de Deus. Esther tinha critérios de rainha, mas o homem de Deus, Mordecai, o pai dela, aquele que cuidou dela, estava sendo apenas homem. Ele estava debaixo de muita humilhação espiritual por causa do decreto de morte que havia sobre as pessoas. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós, olha só, queridos, muitas vezes nós, como ovelhas, nós queremos um pai. E aí nós recebemos o amor de um pai. Nós somos cuidados, nós somos restaurados, nós somos ativados, nós somos colocados em uma frequência poderosa. Só que quando este pai precisa ser líder, aí nós não o queremos mais. Quando esse pai precisa agir em silêncio, quando esse pai precisa agir sem dar satisfação aos filhos, ok? Nós não queremos mais. Por quê?
porque daí não se tornou fácil mais, não se tornou conveniente. Entenda, querido, um pastor cuidar de ovelhas. Quem cuida dos pastores são pais de pastores, entende? Então, nós temos que prestar atenção nisso para que nós sejamos Esther, para que nós sejamos Hadassah, para que nós de fato sejamos aqueles que vão mudar a sorte, né, da nossa casa. Vamos continuar. Nós fomos levantados como pais espirituais, ovelhas, filhos, discípulos, talmidim, para servir, para doar, para amar, para estabelecer uma frequência que tira a maldição, que tira o poder de Amaleque, que tira o poder de Amã. E isto é pela frequência do amor, não é pela frequência de justiceiros. O fato é que nós precisamos servir como Hadassah serviu. Hadassah serviu seu pai, Mordecai, e serviu na qualidade de homem, na qualidade de humano. Nós precisamos olhar as pessoas e amar as pessoas na qualidade delas como humanos, como pessoas que têm a sua humanidade para ser elevada. Alguém que é cruel, maligno, alguém que é faccioso, essas pessoas não servem a humanidade de ninguém. E elas não vão servir ninguém ao seu redor. Mas aqueles que servem a humanidade, e eu digo isso porque o Senhor me treinou para servir a humanidade de homens de Deus e servir o ofício de homens de Deus. Amar o próximo é servir a humanidade de alguém. Amar o próximo que não tem nada, amar o próximo que tem muito a te dar, isso não é amor, isso é conveniência, na grande maioria das vezes. Ok? Na grande maioria das vezes, as pessoas, ovelhas, membros de igreja, amam algum lugar porque este lugar tem alguma coisa para oferecê-las. Mas quando Deus coloca e muda frequências, as pessoas são provadas para que descubram se amam de fato o manto, o propósito. Hadassah amou o propósito, o manto que carregava Mordecai. Leia o livro de Esther, para você ver o quanto ela amou a humanidade de Mordecai, para que ministerialmente as coisas operassem depois, né? E o ministerialmente aí é Israel sendo protegido. Então, tá aí, né? E estamos acessando a dimensão daquilo que é disposto no mundo espiritual, que nos transforma, que nos habilita a viver Purim. Então, o livro tem 10 capítulos. E esses 10 capítulos estão ligados aí às 10 emanações, às 10 sefirot disponíveis de criação do Eterno. O Eterno criou o mundo através dessas, vamos mostrar mais uma vez aqui, através dessas 10 sefirot que você vê aqui, que é a construção da árvore, do arquétipo da árvore da vida. E essas 10 sefirot estão aí trazendo este oculto no livro de Esther, no livro que conta a história da rainha Esther. Muito mais do que uma alegoria, é uma transmissão espiritual à nossa vida. Muito mais do que um texto, muito mais do que uma história, é uma transmissão profética para mim e para você. E eu espero e creio que você esteja se conectando a essa realidade. Então, vamos lá. Para você entender aqui, olha só. Como que isso vai ser construído em nós? Como isso é estabelecido, né? Como essas emanações se constroem em nós dentro dessa festa. Lembrando que aqui eu estou falando sobre a luz ativada, a luz espiritual do coração de Deus para a rainha Esther, para Mordecai e para o povo de Deus. Então, olha só. Temos 10, olha só. Como que isso vai ser construído em nós? Como isso é estabelecido, né? Como essas emanações se constroem em nós dentro dessa festa. Lembrando que aqui eu estou falando sobre a luz ativada, a luz espiritual do coração de Deus para a rainha Esther, para Mordecai e para o povo de Deus. Então, olha só. Temos 10 capítulos. O primeiro capítulo, o capítulo 3, aparece agora Amã. Amã, um homem mau, um homem maligno, um homem destruidor, e ele vai usar de uma inteligência humana, ele vai usar de uma inteligência humana, né, para distorcer a realidade. E aí agora ele vai convencer o rei a emitir um decreto contra o povo judeu, a emitir um decreto contra aquele povo, contra aqueles que não se curvavam diante dele.
Amã, a representação da maldade pura, vai agora convencer o rei para matar os judeus. Aí você vê o arquétipo da inteligência do lado negativo, do lado mal. O oposto da inteligência. Grave isso. A terceira sefirá é Biná. Biná é inteligência. Biná está ligado com conhecimento, não sabedoria, com conhecimento. E qual é o oposto do conhecimento do amor? Qual é o oposto do conhecimento da inteligência? Qual é o oposto? O oposto é a ira. Amã foi tomado de ira. Amã foi tomado de ódio. E qual o oposto da inteligência? A ira. Aquele que age como iracundo, aquele que é raivoso, aquele que é cruel, aquele que é maligno, aquele que é articulador, aquele que faz contendas, aqueles que criam confusões, aqueles que dissipam ódio, aqueles que dissipam ira, aqueles que fazem facções, aqueles que fazem dissensões, aqueles que promulgam ódio no coração, nos corações dos irmãos, estes são como Amã. Esses acessam a inteligência do lado oposto daquilo que ela se propõe. Ou seja, você vê a inteligência caída, a inteligência de homens maus, você vê a inteligência de um homem maligno. Mas o quarto capítulo, entendendo que o rei estava fazendo uma seleção, você vê um homem de Deus, um pai, falamos disso ontem, paternidade. Você vê um pai, não biológico, mas um pai espiritual da rainha, da Esther, colocando ela para este grupo seleto, colocando ela para ser uma das mulheres que vão se preparar para estar na presença do rei. Isto fala, grave isso, isto fala para mim e para você de intuição profética. Isto fala da intuição que nós devemos observar os nossos mentores, devemos observar os nossos pais, o nosso pai espiritual. Esta intuição profética, amados, esta intuição espiritual, esta conexão de Mordecai com o que está acontecendo no mundo ali, faz com que a Esther esteja no lugar certo. Pai espiritual coloca você no modo e no tempo correto. Um mentor espiritual coloca você no modo e no tempo correto. Porque ele tem uma intuição, ele não talvez não saiba tudo, mas ele tem uma intuição. Esse segundo capítulo do livro de Esther está ligado com a Sefirá Hokmah, com sabedoria. E sabedoria está ligado com esta intuição de preparar filhos para o futuro. De preparar a Esther para ser rainha, para entrar no lugar secreto. E aí a luz começa a ser ativada. Eu quero que você observe isso. A história está nos mostrando esta descida da luz divina para trazer algo. Lá em Malkut, lá no governo. Já nós vamos chegar lá. Esta intuição profética que está em Mordecai faz ele colocar Hadassah, Esther, ali. Faz ele colocar aquela mulher pronta. Aliás, faz ele colocar aquela mulher num caminho para se prontificar, para se preparar para ser uma governanta do mundo espiritual, para ser alguém que teria um acesso ao mundo espiritual e mudasse a história. Pai espiritual, mãe espiritual, alguém que tem intuição profética acerca dos tempos, dos modos da nossa vida, nos coloca nesses lugares. E é isto que você precisa se atentar. E não ouvir qualquer achismo, e não ouvir qualquer pessoa. Mas o capítulo 10 está ligado à Sefirá de Malkut. O que ocorre no capítulo 10? Ele é sucinto, mas ele mostra Mordecai governando junto com o rei. Mordecai sendo agora governante. Sabe o que está ligado e falando conosco isso? Está dizendo que quando a luz divina começa a descer lá de cima de Keter e vai passando por todas as emanações, ela vai chegar na nossa vida e vai nos levar, olha só, vai nos levar e elevar a sermos governantes justos, a sermos homens que governam pelo governo do justo. Qual é o governo do justo? O governo de um tzadik, o governo de um homem que vestiu pano de saco, um homem que se humilhou, um homem que se colocou na brecha da intercessão, um homem que se colocou na brecha de estar à frente
de ter uma intuição profética e colocar uma filha espiritual em determinado lugar para que no momento certo ela se manifestasse, no momento certo ela revelasse a sua judaicidade, a sua identidade. E ali levou tanto Esther como o próprio Mordecai a ser um governante, a ser um homem governando junto com o rei. O que isto fala para mim e para você? Fala que nós, como tzadikim, né? Nós como homens justos, nós devemos ter a luz ativada no nosso espírito. A Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, tem o objetivo de nos levantar homens que governam a nossa história, homens que governam a nossa alma, homens que governam a nossa geração, homens que estabelecem padrões que alteram as iniquidades geracionais, padrões que não distorcem o DNA profético de uma linha geracional. Este é o objetivo de Mashiach e Yeshua, ter morrido no madeiro por mim e por você, para trazer salvação, e salvação é a cura de todas as coisas, o restabelecimento de todas as coisas, a reorganização de todas as coisas. Este é o governo do justo, este é o estabelecer de Mordecai governando sobre aquela cidade, governando sobre a história, e não mais Amã, não mais o destruidor das nações. Este é o objetivo desta festa. E este é o objetivo desta aula, é mostrar para você que enquanto lemos o livro de Esther, nós estamos ativando a luz sobre nós. Que esta luz seja ativada sobre você. Que esta luz, enquanto você lê e prepara o teu espírito, a tua alma espiritual para esta festa, que todas essas palavras sejam reais em você. Que todas essas palavras sejam factuais em você. Que a luz vá descendo sobre você, que a luz divina vai descendo sobre a sua história e vai conseguir, e vai mudando a sua consciência espiritual, e vai moldando o seu corpo físico, vai moldando o seu corpo astral, vai moldando o seu corpo espiritual, vai moldando o seu corpo emocional, vai moldando todos os seus corpos para que você possa se tornar um como Mordecai, um homem governando o justo, um homem que traz o governo do justo, um homem que estabelece o governo na terra, o governo do justo. E isto vem pela luz, isto vem pela glorificação da luz de Keter até Malkut. Lembrando, você que está... Duas frequências que nós precisamos decidir qual delas será governo sobre nós. Qual dessas duas frequências nós vamos admitir sobre a nossa vida. O Eterno foi falando algumas coisas comigo esses dias de Purim, e a primeira frequência, ela é uma frequência de elevação, de elevar a nossa vida. E a segunda frequência é uma frequência de levar a nossa vida. Na história da humanidade, duas linhas proféticas, duas frequências proféticas, nós precisamos decidir em nós. Há um tempo atrás, nós recebemos uma palavra. Ou nós seríamos ceifados, ou nós seríamos colhidos. E a primeira frequência, a frequência da colheita, é uma frequência que nos eleva. Quando nós somos colhidos pelo Eterno, quando nós como árvores, nós somos observados pelo Eterno e há em nós frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos poderosos, e nós colhemos e somos colhidos pelo Eterno. O Eterno saboreia aquilo que está na nossa vida e nos eleva. Esta energia está ligada com a energia da direita, a energia da árvore da vida no seu fluxo de direita. Está ligado com a energia masculina, está ligado com a energia que semeia, com a energia que tem o poder de trazer uma semente para manifestar a vida. Esta é uma primeira frequência que nós podemos escolher e devemos escolher. Mas também há a frequência da qual nós somos colhidos. Nós somos ceifados. É a frequência da onde nós somos levados pelo Eterno. A primeira frequência, nós somos elevados. Agora, nesta frequência, somos levados, nós somos ceifados, nós somos retirados de determinadas situações, e isso está ligado com a energia da esquerda, e essa energia da esquerda está ligada com o feminino. O feminino é aquele poder restritivo, aquele poder que dá forma. Entenda que essas duas frequências, elas operam no mundo, elas operam pessoas ao nosso redor, elas operam situações que nós vemos, que nós vivemos, e nós precisamos decidir qual é a frequência que nós vamos admitir, qual frequência nós vamos tomar, qual caminho nós vamos tomar. Por isso a parábola que Yeshua conta do joio e do trigo, ele está falando de duas frequências, a frequência do trigo da direita ou a do joio da esquerda.
A frequência do ser colhido ou do ser ceifado? Como é que eu posso viver isto? Como é que eu posso estabelecer em mim o código de ordem e de organização desses 4 elementos? Como é que eu posso? Nós estabelecemos terra, água, fogo e ar em nós, dentre várias coisas, quando nós, como seres viventes, nos silenciamos e descansamos no Abba, no Pai. Quando estamos em silêncio, quando estamos meditativos, quando estamos buscando a nossa elevação espiritual, quando estamos buscando o nosso crescimento espiritual, nós estamos nos colocando no lugar de descanso aonde o Eterno colocou Adão para manifestar Eva, Rava. Quando nós estamos no lugar de descanso do Eterno, este lugar de descanso produzirá em nós, manifestará a energia da forma das coisas, do formato das coisas. É por isso que muitas pessoas, e quando eu falo muitas pessoas, não estou falando de crentes católicos, espíritas, não, estou falando pessoas, almas. É por isso que muitas pessoas foram colhidas e outras foram ceifadas naquilo que aconteceu em 2020. Não vou falar aqui para a plataforma não ler a palavra. Você sabe o que aconteceu planetariamente em 2020. Quantas limpezas não aconteceram em 2020? Entendeu? Quantas movimentações nos ares, os carros angélicos, não estão aparecendo agora em 2025? E talvez se manifestarão fisicamente, visualmente, verbalmente, de todas as formas. Isto é uma preparação para uma nova transição planetária. O novo modus operandi de Deus mover a Terra. É por isso que Adão descansa. É por isso que o Eterno, o Pai, colocou Adão para dormir, para descansar, para que a energia feminina, Rava, Eva, se manifestasse. O mundo está vivendo um momento de transição planetária. Sim, o mundo está novamente vivendo uma transição planetária. Um modo de vida operandi renovado. Um modo de vida reestruturado. E essa reestrutura do modo de vida está passando aqui e agora, neste momento. E nós precisamos entender isso. Muitas pessoas estão tendo seus cristalinos ativados novamente. Muitas pessoas estão ouvindo apitos no ouvido. Isto é, o cristalino da glândula pineal vibrando com o cristalino da Terra, com o diamante da Terra, com a força diamantada que a Terra está renovando. Muitas pessoas estão, parece que em estado de inércia, não sabem muito para onde ir, o que fazer. Muitas pessoas outras pessoas não estão observando essas mudanças e não estão alinhadas ao propósito que o Eterno está fazendo na Terra. O Pai está colocando muitas pessoas em descanso. O Pai está colocando muitas pessoas em lugares que elas precisam aprender a descansar. Eu digo por mim, eu digo por você. Nós precisamos aprender a descansar para entender quais as forças que operam em nós. E para isso, o Eterno desde sempre usa os elementos. Para isso, o Eterno desde sempre, o Pai está usando os portais dos elementos. Os portais elementares.
para conectar o quinto elemento, o éter, para conectar o espírito, para conectar a unidade coletiva, para conectar a egrégora coletiva, o pensamento coletivo, para se conectar à essência de um errad, de uma unicidade, de um corpo, não de igrejas, não de denominações, não de separações, não de facções, mas o Pai está chamando aqueles que entendem, ou já entenderam, ou precisam entender esta unidade do corpo do Mashiach, do corpo do Messias, Yeshua. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.